Há remédios que parecem inofensivos, mas que podem estar comprometendo o seu cérebro em silêncio. Será que você utiliza algum deles? Milhares de pessoas usam esses medicamentos todos os dias, e quando usados por muito tempo e sem o acompanhamento médico adequado, podem afetar a memória, o raciocínio e até aumentar o risco de demência com o passar dos anos. E isso não acontece com remédios raros ou proibidos. Estamos falando de substâncias receitadas com frequência para controlar diabetes, ansiedade, insônia, alergias e outros problemas comuns. O problema não está no uso pontual, mas na forma como esses medicamentos agem no cérebro quando usados de forma crônica, sem ajustes, sem exames e sem acompanhamento especializado. Neste vídeo você vai descobrir quais são os 7 medicamentos mais associados ao risco de comprometimento cognitivo ao longo do tempo. O que dizem os estudos mais recentes sobre esses efeitos e como você pode proteger sua mente, sem interromper tratamentos por conta própria, mas sabendo exatamente o que perguntar ao seu médico. E atenção para o primeiro item da lista. Ele é um dos remédios mais prescritos para diabetes tipo 2 e pode causar deficiência de uma vitamina essencial para o cérebro. O resultado? Sintomas semelhantes ao Alzheimer, que muitas vezes passam despercebidos nos exames convencionais. Se esse tema é importante para você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo confiável e acessível para quem mais precisa. Com o envelhecimento, o cérebro se torna mais sensível aos efeitos de certos medicamentos, especialmente quando são usados por longos períodos, sem ajustes ou exames de controle. Alguns remédios interferem nos neurotransmissores, outros bloqueiam a absorção de nutrientes essenciais para o funcionamento cerebral, como a vitamina B12. E mesmo sem causar sintomas no começo, esses efeitos podem se acumular com o tempo e provocar falhas de memória, dificuldade de raciocínio ou sinais de demência precoce. O problema não está no uso pontual, mas na exposição prolongada e silenciosa. E é por isso que, a partir de agora, vamos revelar os 7 medicamentos mais associados ao comprometimento cognitivo, do menos ao mais perigoso. Abrindo a lista, na posição número 7, estão os antidepressivos tricíclicos. Esses medicamentos foram muito utilizados no passado para tratar depressão moderada a grave. Ainda hoje, aparecem em algumas prescrições, principalmente quando outros tratamentos não funcionam. Mas o que pouca gente sabe é que eles afetam diretamente o sistema colinérgico do cérebro, responsável pela atenção, memória e velocidade de raciocínio. Com o uso contínuo, esse tipo de remédio pode diminuir a eficiência da comunicação entre os neurônios, causando lentidão no pensamento, dificuldade de concentração e até confusão de nomes ou datas. E os efeitos tendem a ser mais fortes em pessoas acima dos 60 anos. Com o envelhecimento, o cérebro tem menos capacidade de compensar esses bloqueios químicos. O que começa como sonolência ou boca seca pode evoluir para sintomas cognitivos mais sérios com o tempo. Um estudo publicado no British Medical Journal apontou que o uso prolongado de antidepressivos tricíclicos está associado a um risco significativamente maior de demência, principalmente em idosos. Hoje, existem alternativas mais modernas e seguras para tratar a depressão. Por isso, vale conversar com um médico sobre a real necessidade de continuar com esse tipo de medicamento. E o 6º lugar da nossa lista vai para um remédio popular entre quem tem insônia, mas que pode estar atrapalhando a memória sem você perceber. Na 6ª posição da nossa lista estão os chamados Z-Drugs, como o Zolpidem. Esses medicamentos são amplamente usados para tratar insônia e têm fama de serem mais leves e seguros do que os calmantes tradicionais, como os benzodiazepínicos. Mas essa impressão pode ser enganosa. Apesar de ajudarem a induzir o sono, essas substâncias alteram a arquitetura do sono profundo, especialmente a fase REM, que é justamente quando o cérebro consolida memórias e faz a limpeza de toxinas neurais. O resultado? Quem usa Z-Drugs com frequência pode até dormir, mas não descansa de fato. Com o tempo surgem sintomas como confusão matinal, lapsos de memória e dificuldade de manter a atenção durante o dia.
Estudos indicam que, em pessoas acima dos 60 anos, o uso prolongado de zolpidem aumenta o risco de quedas, delírios noturnos e perda cognitiva gradual. Além disso, o corpo pode desenvolver tolerância, exigindo doses maiores para o mesmo efeito, o que agrava ainda mais os impactos cerebrais. É importante destacar que o problema não está no uso pontual ou controlado, mas na automedicação, no uso prolongado e na falsa sensação de que, se é para dormir, não faz mal. E quem ocupa a 5ª posição da nossa lista é um medicamento comum em tratamentos de alergias, intestino e bexiga, mas que age diretamente sobre um dos sistemas mais sensíveis do cérebro. Na 5ª posição, temos os medicamentos com ação anticolinérgica. Eles são usados para tratar uma variedade de condições: alergias, problemas gastrointestinais, incontinência urinária e até tonturas. Exemplos comuns incluem difenidramina, oxibutinina e amitriptilina, que, embora sejam de classes diferentes, compartilham o mesmo efeito colateral: bloquear a acetilcolina, um neurotransmissor essencial para a memória e a cognição. O uso contínuo de anticolinérgicos pode dificultar a comunicação entre os neurônios, reduzindo a clareza mental, aumentando a confusão e favorecendo episódios de desorientação, principalmente em idosos. Esse efeito é tão relevante que, em 2015, uma pesquisa publicada no JAMA Internal Medicine revelou que o uso prolongado desses medicamentos está associado a um risco até 50% maior de desenvolver demência, mesmo em pessoas sem histórico prévio da doença. O problema é que muitos desses remédios são vendidos sem receita e passam despercebidos como vilões da saúde cerebral. E como são usados para sintomas considerados menores, como alergias ou cólicas, os pacientes costumam usar por tempo indefinido, sem imaginar o impacto neurológico a longo prazo. Se você ou alguém próximo toma regularmente esse tipo de remédio, vale a pena revisar com o médico e verificar se existem alternativas com menos impacto no sistema nervoso central. No 4º lugar da nossa lista, vem um tipo de medicamento que muita gente associa à redução de colesterol, mas que pode influenciar, de forma indireta, a função cerebral. Na 4ª posição da nossa lista estão as estatinas, remédios amplamente usados para controlar o colesterol. Elas são eficazes e importantes em muitos casos, principalmente na prevenção de doenças cardiovasculares. Mas quando usadas sem a devida indicação ou por tempo prolongado, podem afetar a produção de uma substância essencial para o cérebro, a coenzima Q10. Essa coenzima é fundamental para a produção de energia nas células, inclusive as neurônios. Sem ela, o cérebro pode ficar mais vulnerável a processos inflamatórios, fadiga mental e até quadros de névoa cerebral, aquele estado em que a pessoa sente a mente lenta, confusa ou desconectada. Além disso, há relatos crescentes de pessoas que, após o início do uso contínuo de estatinas, começaram a apresentar sintomas como lapsos de memória, perda de foco e dificuldade de raciocínio. Embora nem todos os pacientes sejam afetados da mesma forma, a relação entre o uso crônico de estatinas e prejuízos cognitivos já motivou alertas em diversas publicações científicas. A boa notícia é que, em muitos casos, esses efeitos podem ser revertidos com a reposição de coenzima Q10 ou com o ajuste da dose, desde que isso seja feito com orientação profissional. E entrando no top 3 da nossa lista, vamos falar de um tipo de remédio que pode parecer inofensivo, mas que, quando usado com frequência, pode alterar até o formato do cérebro. Na 3ª posição da nossa lista estão os corticoides, medicamentos usados para combater inflamações, dores e alergias. Eles são extremamente úteis em situações agudas, como crises respiratórias, artrite ou doenças autoimunes. O problema surge quando são usados de forma contínua, sem pausas ou reavaliação médica. O uso prolongado de corticoides pode afetar diretamente a estrutura do cérebro, especialmente regiões como o hipocampo, responsável pela formação da memória. Estudos de neuroimagem já mostraram que pacientes que usam esses medicamentos por longos períodos apresentam sinais de atrofia cerebral, além de alterações no humor, irritabilidade
e dificuldade de concentração. Outro risco pouco falado é o impacto hormonal. Corticoides em excesso interferem na produção natural de cortisol, o que pode desregular o ritmo do sono, prejudicar a atenção e deixar o cérebro mais suscetível ao estresse oxidativo. Embora esses efeitos não sejam imediatos, eles se somam com o tempo, e o cérebro, mais uma vez, é uma das principais vítimas silenciosas desse acúmulo. Por isso, o uso de corticoides deve sempre ser supervisionado por um profissional e restrito ao tempo realmente necessário para o controle dos sintomas. Agora, na vice-liderança da nossa lista, vem um tipo de medicamento que muita gente usa para acalmar os nervos, mas que pode causar dependência química e acelerar o declínio cognitivo com o tempo. Na segunda posição da nossa lista estão os benzodiazepínicos, medicamentos usados para tratar ansiedade, insônia, crises nervosas e tensão muscular. Eles incluem remédios conhecidos como diazepam, clonazepam, alprazolam e outros da mesma família. Apesar de serem eficazes no curto prazo, seu uso prolongado pode trazer consequências sérias para o cérebro. Os benzodiazepínicos atuam deprimindo o sistema nervoso central. Isso ajuda a reduzir a ansiedade e induzir o sono, mas com o tempo, também pode comprometer a formação de novas memórias e a capacidade de concentração. Muitos usuários relatam sensação de lentidão mental, dificuldade para se expressar e perda de foco nas tarefas diárias. Diversos estudos associam o uso contínuo desses medicamentos a um aumento do risco de demência, especialmente entre idosos. Um levantamento publicado na revista BMJ identificou uma ligação estatística entre o uso regular de benzodiazepínicos e um risco até 51% maior de desenvolver Alzheimer, mesmo em pessoas que pareciam saudáveis antes do início do tratamento. Além disso, há o risco de dependência. Com o tempo, o corpo se acostuma à dose, exigindo quantidades maiores para alcançar o mesmo efeito, o que potencializa ainda mais os efeitos colaterais cognitivos. Por isso, mesmo que o médico tenha receitado, é fundamental fazer reavaliações periódicas. Esses medicamentos devem ser usados com responsabilidade por tempo limitado e sempre com supervisão. E agora, chegamos ao topo da lista. Na primeira posição está um remédio receitado no mundo todo, especialmente para quem tem diabetes tipo 2. Ele cumpre bem sua função, mas esconde um risco cerebral silencioso que quase ninguém conhece. No topo da nossa lista, na posição número 1, está a metformina, um dos medicamentos mais prescritos no mundo para controle do diabetes tipo 2. Ela é eficaz, tem bom custo-benefício e é considerada segura. Mas o que muita gente não sabe é que o uso contínuo da metformina pode prejudicar a absorção da vitamina B12, e esse detalhe faz toda a diferença quando o assunto é saúde do cérebro. A vitamina B12 é essencial para o bom funcionamento neurológico. Ela atua na formação da bainha de mielina, uma espécie de capa protetora que reveste os neurônios. Quando a B12 está em falta, os sinais elétricos entre as células ficam mais lentos, o raciocínio fica comprometido, a memória falha e podem surgir sintomas muito parecidos com os da demência. O pior é que essa deficiência costuma ser silenciosa. Os exames de rotina muitas vezes não detectam o problema logo de cara, e os sintomas podem ser confundidos com estresse, cansaço ou envelhecimento natural. Estudos já mostraram que pacientes que usam metformina por longos períodos têm maior probabilidade de desenvolver quadros de confusão mental, lapsos de memória e até alterações cognitivas mais graves, especialmente quando a B12 não é monitorada nem suplementada. A boa notícia é que o risco pode ser controlado. Com acompanhamento médico adequado, ajustes de dose e exames regulares para checar os níveis dessa vitamina, é possível continuar o tratamento do diabetes com segurança e proteger o cérebro ao mesmo tempo. Ou seja, o perigo não está no remédio em si, mas no uso prolongado, sem orientação e sem monitoramento adequado. E a seguir, vamos às recomendações finais. O que você pode fazer a partir de agora para manter sua mente saudável mesmo usando medicação contínua. Tomar remédio todos os dias por conta de um diagnóstico é algo comum e muitas vezes necessário.
Mas a verdade é que nem sempre os efeitos colaterais mais perigosos aparecem nas primeiras semanas de uso. Eles se acumulam aos poucos, em silêncio, e podem afetar funções vitais como a memória, a clareza mental e o equilíbrio emocional. Isso não significa que você deve interromper seus medicamentos por conta própria. Pelo contrário, o mais importante é saber o que observar, o que perguntar ao seu médico e como se proteger com ajustes simples. Se você usa algum dos medicamentos mencionados neste vídeo, vale agendar uma conversa com o profissional que te acompanha e discutir possíveis exames de controle, suplementações ou substituições mais seguras, especialmente se você já percebeu lapsos de memória, dificuldade de foco ou mudanças no raciocínio. A informação, nesse caso, é a melhor forma de prevenção. E se você chegou até aqui, comenta aí embaixo. Consciência é prevenção. Isso ajuda a mostrar que você está comprometido com a sua saúde e ajuda o vídeo a alcançar ainda mais pessoas. Aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa informação. Pode ser um passo simples, mas pode transformar vidas.